Existe uma lógica no mundo do trabalho que todo ser humano entende instintivamente. Quem trabalha, recebe o que merece. Ninguém questiona isso. O empregado cumpre suas horas, entrega seus resultados e, ao final do mês, recebe o salário combinado. É uma troca justa, equilibrada, previsível. Paulo usa exatamente essa lógica em Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas o que ele revela a partir dela é algo que inverte completamente a expectativa de quem lê. O versículo começa com uma declaração que não deixa margem para negociação. O salário do pecado é a morte. A palavra grega usada por Paulo para salário é opsonion, um termo militar que designava o pagamento obrigatório devido a um soldado pelos serviços prestados. Não era uma gratificação, não era um presente, não era algo dado por misericórdia. Era uma dívida, uma obrigação legal que precisava ser honrada. Paulo escolheu essa palavra com precisão porque queria comunicar algo que nenhuma religiosidade superficial consegue enfraquecer. O pecado não apenas prejudica, ele gera uma dívida real, contraída diante de um Deus santo, e essa dívida tem um preço estabelecido: a morte. Esse é o pagamento que a lei moral do universo exige de todo aquele que transgride a santidade divina, e não há como contestar a conta. O que torna essa abertura do versículo tão impactante não é apenas o que ela diz, mas o que ela pressupõe. Ela pressupõe que todo ser humano está nessa condição. Paulo não escreve o salário do pecado alheio ou o salário do pecado dos que vivem mal. Ele escreve de forma universal, porque no capítulo 3 da mesma carta já havia estabelecido que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como está registrado em Romanos capítulo 3, versículo 23. Nenhuma cultura, nenhuma religião, nenhuma moralidade humana escapa dessa realidade. A conta existe. E antes de falar sobre a graça, Paulo quer que o leitor sinta o peso do que está devendo. Quando Paulo fala em morte como salário do pecado, seria um erro de leitura reduzir essa palavra ao simples encerramento da vida biológica. A morte no vocabulário bíblico carrega camadas de significado que se sobrepõem. E entender essas camadas é fundamental para compreender a urgência real da mensagem de Romanos, capítulo 6, versículo 23. A morte física é apenas a superfície de algo muito mais profundo que a Escritura chama de separação. E separação, no contexto bíblico, é sempre separação de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, Deus havia avisado a Adão que no dia em que comesse do fruto proibido, morreria. Adão comeu e continuou respirando por mais 930 anos, segundo o registro de Gênesis, capítulo 5, versículo 5. Mas algo morreu naquele instante: a comunhão direta com Deus. A presença, o acesso, a intimidade sem barreira. Adão se escondeu, e esse esconder-se é a morte que Paulo tem em mente na primeira parte do versículo. É a morte espiritual, que precede a física, e que, se não for revertida pela graça, resulta no que o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, chama de segunda morte, que é o lago de fogo, a separação eterna e definitiva da presença de Deus. Compreender isso muda completamente a forma como se lê o versículo. Paulo não está falando de algo distante, reservado para um julgamento futuro e abstrato. Ele está descrevendo uma condição presente. Quem vive no pecado já experimenta uma forma de morte, uma existência desconectada da fonte de toda a vida, bondade e sentido. Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2, confirma isso ao dizer que os que viviam nas transgressões e pecados estavam mortos, antes de qualquer intervenção divina. A morte de que Romanos fala não é um destino apenas para depois do último suspiro. É uma realidade que começa aqui, nesta vida, sempre que o ser humano escolhe viver apartado de Deus. Existe uma pergunta que muita gente faz:
às vezes em voz alta, às vezes só dentro de si. Por que Deus simplesmente não perdoa sem exigir nada? Por que não ignorar o pecado como se fosse um detalhe menor, um erro compreensível de criaturas limitadas? A resposta não está numa decisão arbitrária de um Deus severo, mas na natureza mais profunda do próprio Deus. Deus não apenas pratica a santidade, Ele é santo. Sua santidade não é um atributo que Ele exerce quando quer, como exercemos a paciência ou a generosidade. É o que Ele é na essência, e por isso o pecado não pode simplesmente ser varrido para baixo do tapete da misericórdia sem que a justiça seja desonrada. Isaías capítulo 6, versículos 1 ao 3, registra a visão do profeta diante do trono divino, onde os serafins proclamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A repetição tripla não é um recurso poético casual. No hebraico bíblico, repetir uma palavra 3 vezes era a forma de expressar o superlativo absoluto. Não havia gradação acima daquilo. Deus não é apenas santo. Ele é o ponto mais alto de santidade que pode existir. E tudo o que não corresponde a essa santidade entra em conflito direto com sua natureza. O pecado não é apenas uma falha moral. É uma afronta à realidade mais fundamental do universo, que é a existência de um Deus absolutamente puro. É por isso que o versículo de Romanos, capítulo 6, versículo 23, não poderia começar de outra forma. Antes de falar no dom, Paulo precisa que o leitor entenda com quem está lidando. Um Deus que simplesmente ignorasse o pecado não seria mais santo, seria moralmente inferior à criatura que julgou errado. Abacuque, capítulo 1, versículo 13, diz que os olhos de Deus são puros demais para ver o mal, e que ele não pode contemplar a iniquidade. Essa não é uma limitação divina, é a expressão mais clara de sua perfeição. E é exatamente por isso que a graça não é apenas bondade. É um ato de complexidade moral impressionante, onde a santidade é honrada ao mesmo tempo em que o pecador é alcançado. A segunda parte de Romanos capítulo 6, versículo 23, muda completamente o vocabulário. Paulo sai do campo trabalhista, onde salários são pagos como obrigação, e entra num campo radicalmente diferente, o campo do dom. Mas o dom de Deus é a vida eterna. A palavra grega usada aqui é charisma, que carrega em si a raiz de charis, que significa graça. Não é um prêmio, não é uma recompensa por desempenho espiritual, não é o resultado acumulado de boas obras, orações, jejuns ou esforços religiosos. É um dom, e um dom, por definição, não pode ser ganho por quem o recebe. Isso colide diretamente com o instinto humano mais profundo em matéria de religião. A maioria das pessoas, independentemente da tradição religiosa em que cresceu, carrega a ideia de que precisa fazer algo para merecer o favor divino. Rezar mais, pecar menos, ajudar mais os outros, cumprir rituais com mais fidelidade. Existe uma lógica de balança funcionando no subconsciente espiritual de muita gente. Se as boas obras pesarem mais que as ruins, a salvação está garantida. Paulo desmonta essa lógica com uma única palavra. Domínio Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, reforça isso com clareza absoluta ao afirmar que a salvação é pela graça, mediante a fé. E que isso não vem de nós, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O fato de a vida eterna ser um dom também revela algo sobre o caráter de quem doa. Ninguém dá um presente verdadeiro esperando receber algo em troca. Quando Deus oferece a vida eterna como dom, Ele não está fazendo um investimento calculado. Está expressando sua natureza mais íntima, que João, capítulo 4, versículo 8, define numa frase de 3 palavras: Deus é amor.
O dom não nasce de uma obrigação divina para com a humanidade. Nasce de um transbordamento do que Deus é. E exatamente por isso, nenhum esforço humano poderia produzi-lo ou comprá-lo. Você não compra o que alguém dá por amor. Você recebe. Merecer e receber parecem palavras próximas, mas apontam para direções opostas quando o assunto é a salvação. Merecer pressupõe um desempenho que justifica a recompensa. Receber pressupõe uma abertura que aceita o que outro oferece. Paulo constrói Romanos capítulo 6, versículo 23, exatamente sobre esse contraste. Na primeira metade do versículo, o salário é merecido. O pecado produziu, e a morte é o pagamento justo pelo que foi produzido. Na segunda metade, a lógica do mérito é completamente abandonada. A vida eterna não é paga, é dada, e essa distinção não é apenas teológica. Ela transforma a maneira como o ser humano se relaciona com Deus. Quando alguém tenta merecer a salvação, a relação com Deus passa a ser mediada por desempenho. O culto se torna uma obrigação a cumprir. A oração vira um protocolo para garantir aprovação. O comportamento moral deixa de ser fruto de amor e passa a ser estratégia de negociação. E o resultado inevitável é o cansaço espiritual, porque nenhum ser humano consegue manter o padrão suficientemente alto por tempo suficientemente longo para sentir que finalmente mereceu. Jesus descreve esse cansaço em Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando convida os que estão cansados e sobrecarregados a virem a Ele. O peso que ele descreve ali não é apenas o peso do trabalho físico. É o peso de quem passou a vida inteira tentando ser bom o suficiente para Deus. Receber, por outro lado, exige uma postura completamente diferente. A humildade de reconhecer que não se tem o que é necessário e que apenas Deus pode suprir. É a postura do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículo 18, quando decide voltar ao pai sem argumentos, sem plano de negociação, sem lista de méritos. Ele volta dizendo que não merece mais ser chamado filho, e é exatamente nessa postura de mãos vazias que o pai corre ao seu encontro. A graça não espera que o filho chegue apresentável. Ela corre em direção à insuficiência. Merecer fecha as mãos em volta do próprio esforço. Receber as abre para o que só Deus pode dar. Romanos capítulo 6, versículo 23, não termina apenas com a declaração de que a vida eterna é um dom de Deus. Ele especifica o canal por onde esse dom chega. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa expressão não é decorativa. Ela carrega o peso de toda a teologia da redenção. A vida eterna não está disponível de forma genérica, distribuída igualmente por qualquer caminho espiritual que alguém escolha seguir. Ela está ancorada numa pessoa específica, num evento histórico específico, numa obra concluída, numa cruz fora dos muros de Jerusalém há aproximadamente 2000 anos. Jesus não é apenas o exemplo de como viver bem. Ele é o único ponto de encontro entre a santidade de Deus e a condição do pecador. João capítulo 14, versículo 6, registra as próprias palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração escandalizou no primeiro século e continua sendo incômoda no século 21, porque vive numa cultura que prefere opções múltiplas a verdades exclusivas. Mas a exclusividade de Jesus não nasce de arrogância religiosa, nasce da lógica da redenção. Se o problema do ser humano é uma dívida moral diante de um Deus santo, apenas alguém que seja ao mesmo tempo plenamente Deus e plenamente humano poderia pagar essa dívida em nome da humanidade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, declara que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.
A mediação de Jesus não é uma entre várias possibilidades. É estrutural. Sem ela, o abismo entre a santidade divina e a condição humana permanece intransponível. Com ela, o dom que Paulo descreve em Romanos capítulo 6, versículo 23, encontra um caminho concreto até quem recebe. Jesus não apenas anuncia que o dom existe, ele é o dom. Ele é a vida eterna encarnada, oferecida, crucificada e ressuscitada, para que a declaração de Paulo não fosse apenas uma promessa bonita, mas uma realidade acessível a qualquer ser humano que estenda as mãos vazias e receba. Uma das distorções mais perigosas que o ensino sobre a graça pode gerar é a ideia de que, se Deus perdoa livremente, o pecado deixa de ter consequências práticas na vida do crente. Paulo já antecipava essa conclusão equivocada no início do próprio capítulo 6 de Romanos, quando faz a pergunta que muitos pensavam em silêncio: permaneceremos no pecado para que a graça se multiplique? A resposta é imediata e sem rodeios: de modo nenhum. A graça que salva não é indiferente ao pecado. Ela é precisamente o poder que rompe o domínio do pecado sobre a vida de quem a recebe. O argumento de Paulo em Romanos capítulo 6, versículos 1 ao 7, é construído sobre a realidade do batismo como símbolo de morte e ressurreição. Quem foi unido a Cristo na sua morte, foi também unido a Ele na sua ressurreição. E isso significa que o velho homem, a natureza dominada pelo pecado, foi crucificado junto com Cristo para que o corpo do pecado fosse destruído e o crente não servisse mais ao pecado. A graça, portanto, não é uma cobertura que esconde o pecado enquanto ele continua operando livremente. É uma força transformadora que muda a direção de vida de quem a recebe. Quem entende a graça de verdade não a usa como desculpa. A usa como combustível para uma vida diferente. Tiago, capítulo 2, versículo 26, afirma que a fé sem obras é morta. Isso não contradiz Paulo. Complementa: a fé genuína que recebe o dom de Deus descrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, produz frutos visíveis. Não porque os frutos salvam, mas porque são a evidência natural de uma vida que foi genuinamente transformada. Uma árvore não produz frutos para se tornar árvore. Ela produz frutos porque já é árvore. Da mesma forma, o crente não age bem para ganhar a vida eterna que já recebeu. Age bem porque a vida que recebeu é genuína e produz transformação real. Graça que não transforma não foi realmente recebida. Foi apenas intelectualmente aceita. O maior desafio teológico que Romanos capítulo 6, versículo 23, levanta é este: se a vida eterna é um dom gratuito, como a justiça de Deus foi satisfeita? Como um Deus santo pode simplesmente oferecer o perdão sem que a dívida do pecado seja paga? A resposta está na cruz, e ela é mais precisa e mais profunda do que qualquer sistema de pensamento humano poderia inventar. O dom não é gratuito porque a dívida foi ignorada. É gratuito para quem recebe porque alguém a pagou integralmente no lugar de quem devia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, contém uma das declarações mais densas de toda a teologia paulina. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, que nunca havia contraído nenhum salário de pecado, porque nunca havia pecado, carregou sobre si a dívida inteira da humanidade. A morte, que era o salário devido, foi executada sobre ele. A justiça de Deus não foi flexibilizada, foi completamente cumprida, mas sobre um substituto que se ofereceu voluntariamente. Não havia outra forma de o dom ser genuinamente gratuito para o pecador, sem que fosse ao mesmo tempo genuinamente custoso para Deus. Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26, usa a palavra
propiciação para descrever o que Jesus realizou na cruz. Propiciação significa a satisfação plena da ira justa de Deus contra o pecado. Não foi um acidente, não foi uma tragédia sem sentido. Foi o ato pelo qual Deus demonstrou simultaneamente sua justiça ao não ignorar o pecado e sua graça ao absorver em si mesmo o julgamento que o pecador merecia. A cruz não é apenas o símbolo do amor de Deus. É o ponto onde a justiça e a misericórdia se encontraram, onde o salário do pecado foi pago integralmente e onde o dom da vida eterna se tornou possível sem que a santidade divina fosse comprometida por um único instante. Há uma dimensão de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que raramente recebe a atenção que merece. O que acontece com quem conhece o dom e escolhe não recebê-lo. A lógica do versículo é implacável nesse ponto. Se o salário do pecado é a morte e o dom de Deus é a vida eterna, quem rejeita o dom permanece sob o salário. Não por punição adicional, não por capricho divino, mas pela consequência natural de permanecer numa condição que já tinha seu preço estabelecido antes mesmo de o dom ser oferecido. João capítulo 3, versículo 18, registra palavras de Jesus que iluminam esse ponto com precisão. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação de que Jesus fala não é algo que Deus impõe sobre quem rejeita o dom como ato de vingança. É a condição pré-existente do pecador, que ao rejeitar o único meio pelo qual poderia sair dela, permanece exatamente onde sempre esteve. É como alguém preso numa cela escura que recebe a chave da porta e decide não usá-la. A prisão não ficou mais escura por causa da recusa, ficou mais definitiva. Hebreus capítulo 2, versículo 3, faz uma pergunta que não tem resposta humana satisfatória. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A palavra negligenciar é significativa. Não se trata apenas da rejeição ativa e declarada. A negligência, o simples descaso, o adiamento indefinido de uma decisão diante do dom oferecido produz o mesmo resultado que a recusa formal. O tempo não é neutro nessa equação. Cada momento em que o dom é deixado de lado é um momento em que o salário continua acumulando. E a urgência que Paulo imprime em Romanos capítulo 6, versículo 23, existe precisamente porque o dom tem um destinatário, mas não tem uma data de validade prometida para amanhã. Quando Romanos capítulo 6, versículo 23, deixa de ser apenas um versículo memorizado e passa a ser uma verdade absorvida, ele reorganiza completamente as prioridades de quem o recebe. A pessoa que compreende que carregava uma dívida impagável e que essa dívida foi quitada por outro, passa a enxergar a própria existência com olhos diferentes. O tempo deixa de ser apenas uma sequência de dias a cumprir. Passa a ser um espaço de resposta ao que foi recebido. A vida não se torna mais fácil, necessariamente, mas ganha uma direção que nenhuma circunstância externa consegue apagar. Paulo descreve essa transformação prática em Romanos, capítulo 12, versículo 1, quando pede aos crentes que apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, definindo isso como o culto racional ou serviço espiritual. A palavra, portanto, que abre esse versículo, conecta o pedido a tudo que veio antes na carta, incluindo a declaração de Romanos, capítulo 6. Versículo 23. É porque o dom foi recebido que a vida se torna uma resposta de adoração. Não uma adoração de rituais externos apenas, mas de escolhas cotidianas orientadas por gratidão. A forma como o crente usa o dinheiro, o tempo, os relacionamentos e o trabalho passa a refletir a realidade de alguém que foi resgatado de uma dívida que não poderia pagar sozinho. Essa transformação também muda a relação com o sofrimento.
Quem entende Romanos capítulo 6, versículo 23, sabe que a morte já foi derrotada naquele que recebeu o dom. Romanos capítulo 8, versículo 18, declara que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Essa perspectiva não elimina a dor, mas retira dela o poder de definir o destino. O crente que absorveu a verdade do versículo 23 sabe que o pior que pode acontecer nesta vida já foi vencido na ressurreição de Cristo. E quem sabe disso vive diferente, não com arrogância, mas com uma estabilidade que vem de saber que o dom recebido é eterno e que nenhuma circunstância temporal tem autoridade para revogá-lo. O mundo do século XXI desenvolveu uma habilidade impressionante para suavizar verdades desconfortáveis. A cultura contemporânea prefere falar de espiritualidade sem falar de pecado, de amor sem falar de justiça, de inclusão sem falar de escolhas que excluem. Nesse ambiente, Romanos capítulo 6, versículo 23, soa como um texto fora de época, duro demais, direto demais, inconveniente demais para uma geração que quer sentir-se bem consigo mesma sem necessariamente mudar de direção. Mas é exatamente por isso que a mensagem desse versículo nunca foi tão necessária quanto agora. A urgência não é artificial. Ela nasce de uma realidade que o tempo não suavizou. Os seres humanos continuam pecando, continuam acumulando o salário descrito por Paulo e continuam tendo acesso ao mesmo dom que estava disponível no primeiro século. O que mudou foi a disposição cultural de ouvir. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, já antecipava um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina e acumulariam para si mestres que dissessem o que os ouvidos queriam ouvir. Pregar Romanos capítulo 6, versículo 23. Com integridade num contexto assim não é crueldade. É o maior ato de amor que alguém pode oferecer a uma geração que está adormecida diante de uma dívida que não reconhece. A urgência também tem uma dimensão temporal que nenhuma geração pode ignorar. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Lembra que a vida é uma névoa que aparece por um pouco e logo se dissipa. Nenhum ser humano tem garantia de amanhã. E o versículo de Romanos não foi escrito para ser considerado com calma indefinida. Foi escrito para provocar uma resposta agora. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, cita Isaías ao declarar que agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. O dom está disponível, o salário continua sendo cobrado. E o tempo entre essas duas realidades é exatamente o espaço onde cada ser humano precisa tomar uma decisão que ninguém pode tomar por ele. Romanos capítulo 6, versículo 23, não foi escrito para ser admirado de longe como uma verdade bonita e abstrata. Ele foi escrito para provocar uma resposta concreta. Todo o movimento do versículo, do salário ao dom, da morte à vida, da consequência do pecado à graça em Cristo, aponta para um momento de decisão pessoal e intransferível. Nenhuma herança religiosa, nenhuma tradição familiar, nenhuma frequência a cultos ou celebrações responde por alguém diante dessa realidade. A decisão é individual, porque o dom é individual. Deus não oferece a vida eterna a grupos. Ele a oferece a pessoas. João capítulo 1, versículo 12. Descreve o mecanismo dessa decisão com simplicidade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Receber. Esse é o verbo central. Não conquistar, não acumular, não negociar. Receber pressupõe reconhecer que o dom existe, que é necessário e que a única resposta adequada é abrir as mãos e aceitar o que foi oferecido. E essa abertura de mãos tem um nome na linguagem bíblica: fé. Não a fé como sentimento vago de que tudo vai ficar bem.
mas a fé como confiança depositada conscientemente em Jesus Cristo, como o único que pagou o que era devido e que oferece o que nenhum esforço humano pode produzir. Essa decisão, quando tomada de verdade, não é o fim de uma jornada, é o começo de uma. O versículo 23 de Romanos, capítulo 6, abre uma porta que leva a tudo o que Paulo ainda desenvolve nos capítulos seguintes da mesma carta. A vida no Espírito, a esperança da glória, a certeza de que nada pode separar o crente do amor de Deus. Mas nada disso se torna acessível sem a decisão inicial de receber o dom. Quem lê esse versículo e entende o que está em jogo, não está diante de uma informação para arquivar. Está diante de um convite que tem o peso da eternidade. O salário já foi calculado. O dom já foi oferecido. A única pergunta que resta é a mais importante que qualquer ser humano pode responder. O que você vai fazer com o que recebeu? Romanos capítulo 6, versículo 23, cabe numa única linha, mas contém o peso de toda a história da redenção. De um lado, o salário que ninguém escolheria receber. Do outro, um dom que nenhum esforço humano jamais alcançaria. E no meio dessas duas realidades, uma cruz, uma ressurreição e uma decisão que cada pessoa precisa tomar por si mesma. Se este estudo tocou algo dentro de você, se fez você pensar, questionar ou se aproximar um pouco mais dessa verdade, ele cumpriu seu propósito. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque a mensagem de Paulo não foi escrita para ficar guardada. Ela foi escrita para circular, para alcançar, para transformar. Deixe também o seu like, ele ajuda este canal a levar essas palavras a mais pessoas que ainda estão procurando exatamente o que você acabou de encontrar aqui.